Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. O primeiro vídeo foi bem assim improvisado, então hoje eu vou tentar gravar de uma forma mais dinâmica, mas assim, também nada sem muito roteiro não, tá? Não tenho muita paciência para isso não. Então vamos começar aqui. O vídeo de hoje vai ser sobre como nós fizemos para chegar aqui em Portugal. Qual foi a forma que nós escolhemos para imigrar para Portugal. Como vocês já sabem, né, eu já havia dito, meu marido tem descendência portuguesa e ele iniciou o processo de cidadania através da avó dele. Mas não é um processo que se resolve do dia para a noite, né? Então ele deu entrada nesse processo tem aí 3 anos já rolando e a gente achou que podia esperar o processo sair. Só que a gente achou que estava muito demorado, então a gente decidiu, vamos fazer o quê? Vamos logo? Porque aí a gente já vai estar lá, vai ser mais fácil a gente resolver as coisas já estando lá. Então a gente decidiu vir antes do processo terminar. O processo já fazem 3 anos. A gente acredita que nesse ano que vai entrar o processo já se resolva, mas a gente decidiu vir de uma outra forma para não ter que esperar esse processo, que é um processo realmente demorado. Então a gente decidiu o que iria fazer para poder imigrar. A gente começou a pesquisar e começou a ver que existiam diversos tipos de visto, né? Existe o visto de procura de trabalho, existe o visto para nômade de internet, quem trabalha com internet, existe o visto para empreendedor. Então existem diversos vistos e cada um tem suas particularidades. Então a gente pesquisando num todo, a gente decidiu vir com o visto de procura de trabalho. Na época, a gente ainda ficou receoso de vir, né? Meu marido falou, ficou com medo de repente não ter mercado. Então, o que que ele fez? Ele começou a enviar alguns currículos para cá, para Portugal, para pelo menos saber se ele teria mercado, se ele teria alguma chance, se ele seria chamado. Então, dentre esses currículos que ele enviou, ele fez entrevista em 2 empresas. Então, ele começou a ver que ele conseguiria ter mercado aqui, né? Ele foi feita a entrevista e dentro dessa entrevista a menina perguntou se ele já estava aqui, se ele já podia vir. Então, isso acabou acendendo uma chama na gente, né? Então, a partir desse momento, ele viu que ele teria mercado, ele decidiu então aplicar o visto de procura de trabalho. Ah, por que que então ele não procurou o visto de trabalho? Porque aqui é um pouco mais difícil. Claro que tem empresas que fazem, mas é um pouco mais difícil, porque o visto de trabalho, a empresa tem que arcar com um todo, né? Moradia, salário, tem que dar o contrato de promessa de trabalho, então acaba sendo bem custoso. Então algumas empresas não fazem, então é mais fácil a pessoa já estar aqui. Então a gente decidiu que por conta própria nós iríamos dar entrada no visto de procura de trabalho. No caso do meu marido que tinha mercado aqui, ele é de TI, então a gente deu início a esse visto. No meu caso, eu poderia dar entrada no visto de empreendedor, já que eu sou empreendedora no Brasil? Poderia. Só que nas nossas pesquisas nós vimos que seria um pouco mais difícil. Aí você tem que ter um plano de negócio, você tem que ter toda uma preparação, só que no meu caso, pouco era se falado a área da beleza, né? O que eu descobri aqui na área da beleza, eu não vi internet nenhuma, ninguém nunca falou. As pessoas só falam sobre empreender, sobre trabalhar com cílios, sobrancelha, mas nunca falou o que de fato é preciso para você abrir um estúdio aqui. E eu tô aprendendo isso e procurando isso agora que eu já cheguei. Então, para isso, foi preciso eu também vir com o visto de procura de trabalho, porque seria muito mais viável, né? A gente fazer esse visto, já que é um visto muito mais conhecido, já que é uma porta aberta que Portugal teve, né, e tem para os imigrantes que querem vir trabalhar. Então a gente decidiu que seria feito dessa forma. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de visto. Qualquer pessoa que queira
entrar e se enquadre em algum tipo de visto, pode vir, e a gente decidiu vir desta forma. Como nós fizemos o nosso visto? Nós fizemos sozinhos. Isso mesmo, a gente fez sozinho. A gente não contratou nenhuma assessoria, porque as assessorias não são baratas, né? Então a gente pesquisou muito, foi muita pesquisa, mais do meu marido, tá, gente? Eu não pesquisei muito, não. Mas ele pesquisou muito, então a gente resolveu aplicar dessa forma. Fizemos um checklist, né? No qual a gente colocou tudo que a gente precisava fazer. E claro, primeiro a gente foi olhando cada visto para ver qual melhor a gente se enquadrava. E aí a gente começou a pesquisar sobre, reunir documentações, saber o que tínhamos que fazer para poder se enquadrar naquele visto, e demos entrada no visto sozinhos, eu e ele. E eu vou falar para vocês um pouquinho do nosso cronograma, como a gente fez para poder tirar esse visto. Não é um checklist ainda, depois se vocês quiserem eu até monto um checklist para vocês, né, sobre o visto, mas a gente fez todo um cronograma sobre o que a gente precisava. A gente entrou em um acordo de que iríamos aplicar o visto do meu marido primeiro e 3 meses depois iríamos aplicar o meu. Por quê? Porque aí ele viria, iria ficar em um quarto. Por quê? Porque o relocation é muito caro, tá? Tá na base aí de R$2.000, R$2.000 para você ter assessoria, mais o que você tem que pagar de arrendamento, né? Que é aluguel. Então a gente viu que o relocation era muito caro, então a gente decidiu, e assim, não tem como não falar do nosso processo sem falar de Deus. Não tem como, porque todo o nosso processo, Deus se fez presente do início ao fim. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender um pouquinho por quê que eu falo para vocês que é Deus, foi Deus, né? Tudo na minha vida é Deus. Deus, ele cuida de mim e me segura no colo em tudo que eu faço. Então, tudo na nossa vida foi Deus, e nesse momento também não teria como ser diferente. A gente decidiu que iria aplicar o dele primeiro e 3 meses iria aplicar o meu. Sendo que a gente sabe que o visto às vezes é uma incógnita. Já vimos, nas nossas pesquisas, nós já vimos pessoas, casais que aplicaram junto, o do marido veio e o da esposa veio 5 meses depois. A gente também já viu pessoas que aplicaram junto, da esposa veio, do marido não veio. A gente já viu pessoas que aplicaram separado e um veio, o que aplicou depois veio antes. Então a gente já viu muitos casos. E eu jamais imaginaria que... É por isso que eu falo para vocês que é Deus. Porque como você vai planejar algo, porque nós planejamos, mas que não tá na nossa alçada, né? Como a gente já viu com muitas pessoas. Então a gente simplesmente, né? Eu simplesmente conversei com Deus e falei: Senhor, que seja feito dessa forma e que a minha vontade e a sua coincidam. Então a gente combinou de fazer dessa forma. Ele ia aplicar o dele primeiro e eu iria aplicar 3 meses depois, porque aí ele já estaria aqui, já estaria estabilizado, procuraria a casa, ele viria para um quarto e daqui ia procurar uma casa para depois a gente chegar. Quando as leis começaram a se mexer, né? E aí a gente viu que as pessoas queriam tirar o visto de trabalho e queria acabar com o visto de trabalho. Aí a gente entrou em desespero, porque a gente já tinha aplicado dele, nós aplicamos o dele no dia 18 de junho. E aí eu ia aplicar 3 meses depois e a gente começou a entrar em desespero. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eles querem acabar com o visto, o que a gente vai fazer? Então a gente tem que aplicar agora. Então a gente decidiu que a gente tinha que aplicar agora. Então vamos fazer o seguinte: a gente aplica no dia 18 de julho, o seu, com 1 mês de diferença. Porque aí eu vou pra lá, nesse 1 mês, eu vou pro quarto e depois, quando você chegar, você vai aplicar 1 mês depois, o seu visto já vai chegar 1 mês depois. Olha isso, a gente todo numa conspiração de que ia
ser feito da forma que a gente estava descrevendo, só que a gente cansou de pesquisar e ver que não era era eles que ditavam as coisas. E aí, e que, e que você vai chegar, e aí a gente vê a casa juntos e tal, aquela coisa toda. E aí eu dei entrada no meu visto no dia 18 de julho, um mês depois. E aí o que acontece, gente? Olha, é o que eu falo pra vocês, é Deus. O visto dele saiu 4 meses depois. Não foi, irmão? 4 meses depois, não foi? Acho que foi isso. O visto dele chegou em outubro. O visto dele chegou no dia 20 de outubro. Não tivemos nenhum deferimento. A única coisa que nós tivemos foi que ele enviou no dia 18 de junho. Eles só foram abrir o envelope dele, eu acho que no dia 20 e pouco de julho. Então o formulário já tinha modificado. Então eles pediram um formulário novo. A gente enviou. No mais, nada deu indeferimento. E aí ele veio pra cá, pra Portugal, ficou um mês. E, gente, pasmem. O meu chegou exatamente um mês depois do dele. O meu chegou no dia 20 de novembro. Então, assim, quando eu falo pra vocês que é Deus na nossa vida, é Deus que abre a porta, é Deus que dita o que vai ser feito, é sobre isso. Então, como, eu fico tentando imaginar como que Deus fez a gente só planejou e colocou nas mãos do Senhor e o Senhor escutou tudo aquilo. Então, era para ser. Tudo que a gente planejou, da forma que a gente planejou, aconteceu. Então a gente fez um cronograma, né, só do que a gente tinha que fazer. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho do que a gente tinha que fazer no passo a passo para poder a gente seguir na ordem, né? Primeiro de tudo, o passaporte. É um documento e eu oriento a vocês que, não pensem em viajar agora ou depois, tirem o passaporte, gente. Para adulto vale 10 anos. Então, se você pensa ou não em viajar agora, tirem o passaporte. É um documento importante e eu acho que todo mundo tem que ter. Quando a gente veio para cá, eu já tinha aplicado visto, tudo. Quando a gente veio para cá, teve um reboliço aí no Brasil, que eles não estavam emitindo o passaporte por falta de verba. Então, assim, tirem o passaporte o quanto antes. A gente viu que a gente precisava de um representante fiscal para poder tirar os nossos documentos. A gente queria tirar alguns documentos de Portugal ainda estando no Brasil. Precisa se fazer isso? Não, gente, não precisa. Mas a gente queria adiantar o que a gente pudesse adiantar. Então, como nós tínhamos amigos aqui, né, a gente conseguiu um representante fiscal para que ele pudesse ajudar a gente nessa empreitada aí. Então, assim, a gente agradece muito nossos amigos Thiago, Carline, que deram todo o suporte, todo o apoio pra gente conseguir, né? E aí a gente viu que a gente precisava, né, organizar o quanto antes tudo que a gente precisava, tudo que a gente precisasse. A gente viu que a gente conseguiria tirar o NIF, que é o CPF do Brasil, é o NIF aqui de Portugal. A gente viu que a gente conseguiria tirar o NIF ainda estando no Brasil. O NIS, que é o FGTS aí do Brasil, a gente não conseguiria tirar. Então a gente só conseguia o NIF, então a gente decidiu tirar ainda no Brasil. Então a gente colocou aqui logo em seguida o NIF, o PB4, que é o seguro saúde, né? A gente sabe que o seguro de viagem não é barato. Então hoje, com o tratado do Brasil e Portugal, a gente tem esse direito de ter o seguro saúde gratuito. Então a gente tem que ter o PB4, que é o seguro saúde que te dá o direito de ser atendido aqui em Portugal sem antes você ter o número de utente, né? Que é o número de saúde aqui de Portugal. E antes de você ter a residência. Termos de responsabilidade, a gente precisava ter, né? Como nós já tínhamos conversado com nossos amigos aqui e eles deram pra gente esse termo de responsabilidade, que no caso é a carta convite, né? Pra gente ficou mais fácil. Se você tiver a carta convite, ainda assim é mais fácil, porque senão é toda uma burocracia, né? Pra você você tem que comprovar alojamento e tal. E aí você tem duas opções: ou você
você tem que alugar um lugar para você ficar durante todo o tempo, que é muito difícil, ou você contrata um relocation, que é caríssimo. Então a gente teve essa opção de nos nossos amigos com a carta convite. CNH, quem puder, gente, já tira CNH aí no Brasil, porque aqui é mais difícil, né? Até porque você precisa falar o português de Portugal para você tirar aqui, né? Para você entender até as leis, que são um pouco diferentes, as leis de trânsito. Então, se você puder, já tira aí, porque a sua CNH aí vale aqui, né? Sem problema algum. A gente viu que a gente tinha que fazer apostilamento e materialização de alguns documentos, que eram o quê? Documentos para o visto, mas a gente também tinha que apostilar certificado de antecedente criminal, apostilar declaração de isenção de imposto de renda, apostilar histórico escolar, apostilar diploma de faculdade, diploma de curso, tudo que você quiser ter equivalência aqui em Portugal, você tem que apostilar aí no Brasil, né? Exemplo, se você toma um remédio controlado, você quer que essa receita do Brasil venha valer aqui em Portugal, você tem que apostilar aí no Brasil para que ela venha valer aqui, porque senão você não consegue comprar esse medicamento. O seu diploma de segundo grau, o seu diploma de faculdade, tudo isso, se você quiser que venha valer aqui em Portugal, você tem que apostilar aí no Brasil. Atualizar a certidão de nascimento da Laís. Por quê? Vou explicar para vocês. Vocês sabem muito bem que a certidão de nascimento, você casou, você precisa modificar. E era uma coisa que eu não sabia. Por quê? Aí no Brasil, eles não explicam que você tem que trocar a certidão de nascimento. Quando eu casei com meu marido, na verdade, quando a gente foi morar junto muito novo, e aí nós tivemos a nossa filha, ainda não tínhamos casado no papel. Depois que a nossa filha nasceu, nós fomos casar no papel. Então o nome dela na certidão de nascimento ficou com o nosso nome de solteiro. E eu troquei de nome, né? Coloquei o nome do meu marido. E na hora que a gente casou, eles falaram pra gente: vocês sabem que vocês têm que trocar toda a documentação, CPF, identidade, mas eles não falaram da certidão de nascimento. Então muitas pessoas aí no Brasil não sabem. Se você casou, você tem que ir lá na certidão de nascimento mudar o seu nome, né? O seu nome, se você botou o nome do seu marido, você tem que mudar o nome. Então quando a gente foi fazer a documentação, eu cheguei lá e eu tinha que trocar a certidão de nascimento dela. E aí era R$700. Então, você casou, você corre para trocar a certidão de nascimento, você divorciou, você corre para trocar a certidão de nascimento, senão depois, dá um bololô. Eu não conseguia nem tirar a identidade dela. Então, a certidão de nascimento atualizar RG. Fizemos o passaporte da nossa pequena, né? Para então, depois de toda a documentação organizada, a gente dá início na aplicação do visto. Vimos também a autorização de viagem, né? Que a gente precisa da autorização de viagem. Hoje eu acho que tem uma lei que, se o pai não quiser que a criança viaje, eu acho que não precisa mais. Eu acho que a mãe consegue ir mesmo assim. Pesquisem aí, gente, mas eu vi essa mudança aí. Outra coisa, solicitar certidões de inteiro teor, né? E cópia reprográfica, porque quando você vier para cá, você vai precisar. O que é a certidão de inteiro teor e cópia reprográfica? Cópia reprográfica é a cópia da certidão, a foto do livro, né? E inteiro teor é toda a sua vida, todo o seu registro de nascimento. Inclusive, eu me consto na certidão de nascimento do meu marido. Agora não adianta, ele não pode separar mais, porque eu tô na certidão de nascimento dele, gente. É isso mesmo. E ele tá na minha. Então é isso. Na certidão de inteiro teor, fala a pessoa que você nasceu, a pessoa que você se tornou, né? Vamos supor, se a Luana nasceu Luana e casou e virou Luana Albuquerque, depois a Luana separou, voltou Luana, entendeu? Tipo, todo o processo que você teve ao longo da vida com mudanças de nome tá ali na certidão de inteiro teor. Então é necessário você trazer, oriento você
a apostilar, tipo, bem antes mesmo de você vir, porque é muito necessário. E isso é só um cronograma que a gente fez para poder a gente, né, se organizar para aplicar o visto. Tem N coisas aqui que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, foi só um pouquinho aqui para vocês de como a gente fez para vir para cá. Mas se vocês quiserem saber como a gente aplicou o visto, os documentos que a gente aplicou o visto, tudo direitinho, comenta aqui embaixo. Mas antes, gente, se inscreve no canal para poder ajudar a gente aqui a crescer. Eu vou vir aqui para poder mostrar esse ramo da beleza, tá? Eu sou lash designer, sou designer de sobrancelhas. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que vai acontecer aqui com a minha vida, porque eu não fiquei sabendo de muita coisa antes de vir para cá. Então, se você quer acompanhar, se você quer saber todos os perrengues, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, porque tem em tudo quanto é lugar, o parque hoje está animado. E você se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho para vocês não perderem. E é isso. Comenta aqui o que vocês querem saber também, porque vai ajudar muito o tipo de conteúdo aqui pra gente fazer para vocês. Porque eu quero isso, eu quero poder tirar as dúvidas de vocês e que tenha aqui no canal coisas que a gente não achou em nenhum outro canal, porque a gente ficava indo de canal em canal, lugares em lugares, para poder reunir tudo que a gente conseguiu. Então aqui eu quero poder sanar todas as dúvidas de vocês, né? Para que vocês aqui no meu canal vocês possam abranger e tirar todas as dúvidas. Então, se você quer saber um pouquinho mais, se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu, dentro dessa dúvida que você teve aqui embaixo, eu vou gravar um vídeo sobre, vou procurar saber. O que eu não souber também, eu vou procurar saber para trazer aqui para vocês, tá? E num próximo vídeo, eu acho que eu vou gravar um pouquinho dos percalços que está sendo aqui para começar a empreender, tá bom? Então é isso. Tenham um bom domingo, um bom final de semana. Não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo, mas é isso. Me acompanhem aqui. Beijo!